Olá, meu nome é Júlia Gabriela. Eu sou do Estúdio Arte de Viver. Para começar, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Bom, oi pessoal. Hoje a gente vai pintar essas orquídeas, orquídeas brancas, tá? Eu vou começar primeiro por essa daqui. Apesar que eu posso começar por essa aqui de baixo, só que ela tá na parte de baixo, vai ficar mais fácil. Eu vou trabalhar com branco, o cinza claro, o vinho e o amarelo, tá? O amarelo limão. Então, o que eu vou começar? Com um pincelzinho bem pequenininho. Vocês estão vendo aqui, eu gosto de trabalhar com esses pincéis, que fica mais fácil, tá? A gente precisa fazer uns detalhezinhos. E para começar, quero pedir pro pessoal que tá chegando agora, dá um like pra gente, comentar aqui. E também agradecer a algumas pessoas que estão sempre aqui com a gente assistindo todas as nossas aulas, dando um apoio para o nosso canal, tá? Então vamos lá. Eu vou começar por essa parte de baixo aqui, ó, cobrindo com o branco. Acho que dá para vocês verem aqui. Coloquei tinta. E vou vir com um pouquinho do cinza claro. A gente não pode escurecer muito essa folha, mesmo na área de sombra. Por isso que eu coloco primeiro o branco e depois eu venho com o cinza, tá? Eu quero ele bem clarinho, ó. Agora nessa outra área aqui de cima. Também a mesma coisa. Eu venho cobrindo um branco. E depois vim com o cinza aqui. A orquídea não é uma flor difícil de fazer, é uma flor fácil. E é uma flor bem delicada. Aqui, ó, tô colocando tinta aqui. Cobrir direitinho aqui. Aqui, ó, ficou sem cobrir, eu venho, cubro de novo. E agora, eu venho com o cinza aqui. Não vou espalhar, tá? Só colocar em algumas áreas. Aqui também. Vou espalhando bem. Então, você cobre primeiro com branco e depois vem com cinza claro, que é pra gente conseguir um cinza bem suave, tá? Que é aqui o azul ardosa. Esse azul ardosa aqui, ó, vou misturar com um pouquinho, bem pouquinho desse cinza. O que que eu tô fazendo aqui? Fazendo essa mistura. Vou tirar o excesso de tinta do pincel e vou vir em cima desse branco aqui, ó, em algumas áreas. Ó, bem pouquinho. Olha. Então, o que eu fiz aqui foi só sujar a cerda do pincel para fazer essa área de sombra, tá? Vocês viram que é uma sombra bem suave, coisa bem sutil. Aqui, ó, limpei de novo, vem aqui, ó, coloco uma sombra bem suave. Bom, agora eu vou fazer essa outra área aqui. Eu vou vir trabalhar aqui, ó.
Então, a gente vai só cobrir primeiro e depois vir trabalhar com ele. Olha só, vou limpar o pincel. Agora, eu vou trabalhar aqui de novo com cinza nessa pontinha aqui, ó, bem deste lado. O branco tá úmido, tirei o excesso de tinta do pincel e vou trabalhar só até aqui, ó. Essa folha, ela vem aqui, então eu vou colocar sombra aqui embaixo porque tá marcando essa folha aqui de baixo, ó. Então a gente não sobe mais que isso, tá? Vou mesclar aqui, pego um pouquinho de branco, ó, e ajudo a suavizar mais essa sombra. Aqui eu venho também, um pouquinho que o branco tá aqui, eu venho daquela misturadinha aqui pra dar aquela clareadinha. E aí, eu venho com a sombrinha aqui, ó, mais clara, tá? Essa sombra tá mais escura por causa da folha de baixo. Mas olha essa outra aqui, essa outra sombra. Aqui também a gente vai vir aqui, ó, sem tirar a claridade dessa ponta aqui, tá? Vou pegar o branco e vou reforçar aqui. Gente, esse aqui é um pedido de uma amiga que fez aqui na página, que ela disse que queria muito aprender a pintar orquídea branca. Eu acho que ela vai gostar dessa. Coisa bem suavezinha, tá? Como que já vai ficando e como fica uma sombra bem suave, viu? E a gente compra aqui por cima da risquinha. Agora, deixa eu só pegar um pouquinho aqui e descer um pouquinho mais aqui. Vamos suavizar enquanto tá úmido. Agora, eu vou fazer essa outra folha aqui, tá? Então, vou pegar, vou cobrir tudo ela. E depois a gente vem fazendo a sombra de novo. Eu cobri, limpei o pincel. É sempre importante que vocês limpem o pincel depois que usar. Não deixa a tinta no pincel não, porque pode secar e estragar as cerdas do pincel. Ó, agora eu vim com o cinza por aqui. Agora a gente vem aqui, ó, fazendo a sombra. O que é essa sombra? Essa sombra é do tecido, da folha de baixo, ó. E eu venho mesclando aqui. Deixa eu pegar um pouquinho mais de branco aqui. Clarear um pouquinho mais aqui. Vou pegar aqui, ó. Vou suavizar esse cinza. Coloquei um pouquinho de azul ardósia. E vou pegar aqui, ó, bem no meio da folha aqui, ó. Aqui tem uma marcação, eu vou pegar este meio dessa folha aqui, ó, e vou colocar essa sombra mais suave. Tirei o excesso de tinta do pincel e vou aqui, ó, mesclando. Tem que mesclar bem. É uma folha muito delicada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de colocar sombra. Ó, aqui também. Marco, vem com branco para manter ele aqui. Essa parte aqui de baixo também. Olha só.
Essa aqui, ó, aqui na pontinha tem uma claridade aqui. Eu vou manter. Aqui, gente, na borda desta folha, ela é branca, ó. E a gente vem com filetezinho para ficar mais fácil. E aí, vamos colocar aqui. Tá? Tô clareando a pontinha. Não trabalhe com uma sombra muito forte nas pétalas da orquídea, porque a orquídea é uma folha muito delicada. Então, a gente tem que trabalhar com cores mais suave, tá? Eu marquei aqui a pontinha. E agora eu vou fazer a de baixo. A de baixo a gente também vai trabalhar aqui, ó. Vou pegar aqui com bastante cuidado. Vou vir aqui, ó. Essa folhinha. Pincelzinho com a cerda bem fechadinha. Agora, eu venho com o cinza aqui, se eu posso pegar um pouquinho mais claro. E vou trabalhar aqui, ó. Deixa eu só escurecer um pouquinho mais, mas eu não quero tanto. Vou pegar aqui a pontinha, ó, pontinha de baixo. E vou vir fazendo, ó, espalhando aqui. Aqui, ó, também. Ó, e vou trazendo de fora para dentro, ó. E eu vou puxar de um jeito aqui, ó, como se eu estivesse fazendo risquinho, porque é o que eu quero fazer aqui. Então, eu quero fazer, não, é marcação da folha, a fibra da folha, né? Então, a gente vai pegar agora, fazer essa folha aqui de baixo. Essa folha aqui de baixo a gente vai vir fazendo do mesmo jeito, cobrindo com branco, para depois a gente vir e fazer a sombra, tá? Eu pintei a xícara primeiro, mas quem tiver mais dificuldade, pinta primeiro a orquídea e depois vem com a xícara. Ó, aqui eu vou pegar essa sombra aqui, o cinza puro, mas eu não vou subir muito, é só um pedacinho aqui, tá? Deixa eu clarear um pouquinho mais aqui. Ó, tá vendo essa parte aqui? Eu vou colocar um pouquinho mais de branco aqui, ó, sem cobrir a sombra que a gente fez ali, tá? Ó, só a pontinha. Só quero reforçar um pouquinho mais aqui. Bom, agora a gente vai fazer o miolo dessa flor. A gente vai pegar um pincelzinho um pouco menor. Eu vou cobrir também, só que eu não vou cobrir tudo, tá? Vou cobrir algumas áreas. Aqui, por exemplo, eu vou vir aqui na pontinha, bem aqui na pontinha. Olha, acho que tá dando para vocês verem, né? Como é uma área menor, é bom vocês virem com um pincelzinho
bem menor ainda. A gente toma cuidado para não cobrir essa outra área, tá? Aqui na página no YouTube, aqui no canal, tem um outro tipo de orquídea. Tá com orquídea com a chaleira, tá? Quem quiser aprender a fazer a outra, tem lá. Ó, aqui também. Tô vindo com muito cuidado aqui, ó. O branco, ele é muito ruim quando ele pega no tecido, depois para cobrir ele é difícil. Então, a gente tem que tomar cuidado para não sair para fora, tá? Agora, eu venho com o cinza, tô com cinza puro mesmo. Vou pegar bem aqui nessa risquinha e vou trazendo ele com muito cuidado. E não vou cobrir a pontinha ali, tá? Aqui tem uma marcação. Aqui, ó. Coloquei um pouquinho mais de cinza. E aqui eu vou pegar o outro pincel, o zero aqui, e vou espalhar um pouquinho mais, sem pegar na pontinha. Aqui eu vou fazer deste lado aqui, ó, vou fazer outro risquinho aqui, ó, e vou vir trazendo pra cá. Vocês viram que eu deixei uma parte aqui, ele em branco. Aqui também, essa parte de baixo. Por que que eu trabalhei com esse pincel? Porque eu quero, vou pegar o branco aqui, ó, para mostrar para vocês. Ó, porque eu quero essa ponta aqui, a borda da flor aqui, do miolo da flor, branco. Então, eu vim cobrindo direitinho aqui, ó, tô cobrindo bem em cima da risca. Vou dar uma mesclada aqui, ó. Essa parte aqui, ó, do meio aqui, ele vai ficar mais branquinho, ó. E, ó, eu venho e faço isso aqui, ó. Pra gente conseguir um movimento aqui. Aqui eu vou vir com um pouquinho mais de cinza. E eu vou subir pra cá, ó. Então, eu vou cobrir aqui também. Aqui eu vou vir aqui, ó, com branco. Acho que tá dando pra ver aí, né? Bom, agora eu vou trazer um pouquinho essa paleta aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar o cinza, tirar o excesso e vou pegar o amarelo. Esse aqui é o amarelo limão. Então, eu vou misturar um pouquinho de amarelo limão com o cinza. Ó, eu vou pegar aqui, ó, nesta pontinha aqui, ele tá puro, bem pouquinho, e vou trazer pra cá. Tirei o excesso ali, vou pegar o branco e vou mesclar. Tô mesclando aqui. Vou trazer essa pontinha aqui. Deixa eu pegar um pouquinho mais de amarelo com cinza. Vou limpar o pincel. Vou pegar um pouquinho de branco aqui.
Vou mesclar aqui. Eu tenho que fazer isso, colocar esse amarelo aqui, vou com ele puro aqui, enquanto está úmido, tá? Para mim conseguir mesclar, fazer essa mistura aqui. Vou pegar um pouquinho de cinza, junto com o ardose aqui, vou misturar os dois aqui. Tirei o excesso de tinta do pincel e vou vir aqui, mesclando, ó. Pegar um pouquinho de branco para ajudar. A gente precisa fazer uma sombra aqui, mas não uma sombra forte. A gente quer uma sombra bem delicada. Agora, eu vou fazer isso, misturar esse branco com essa mistura aqui deste lado. O pincel tá sujo, com esse cinza aqui, porque eu quero essa parte aqui com sombra. Coloquei um pouquinho mais de branco aqui, para dar uma espalhada e para cobrir a fibra do tecido. Vou pegar o amarelo limão, vou colocar nessa pontinha aqui, ó, desse lado aqui. Aqui eu vou trabalhar nessa pontinha aqui com um pouquinho de cinza puro. Ó, aqui tem um miolinho. Então tem que tomar muito cuidado aqui. E aqui no meio eu venho com branco. Ó, um branco puro aqui, vou mesclar eles aqui. Que é a parte de trás a folhinha de trás, né? Tá aparecendo aí. Aqui também vou misturar o branco com o cinza. Olha aqui, já marquei aqui. Deixa eu ver, acho que dá pra vocês verem. Tô misturando. E vou pegar aqui, ó. Vou colocar nesse meio aqui. E agora, vou misturar o vinho. Deixa eu limpar aqui e fazer essa misturinha. Então, a gente vai fazendo a misturinha, tá? De acordo com o que a gente vai pintando aqui. Vou pegar um pouco de cinza. Quero um pouco mais de vinho aqui para escurecer um pouquinho mais. Ó, vinho com cinza. E aí, eu vou trabalhar esta área aqui, ó. Vou pegar um pouco desse amarelo, vou colocar nessa misturinha aqui e vou vir aqui, ó. Deixei um pouquinho mais amarelo aqui. Aqui eu vou pegar um pouquinho de amarelo puro. E aí eu vou pegar o vinho puro e eu vou fazer esse trabalho aqui, ó. Ó, acabou cobrindo ali um pouco, mas não tem problema, gente. Deixa eu pegar o cinza aqui e a gente vai trabalhando ele de novo. Deixa mais amarelinho com vinho. E eu vou clarear de novo esse meio, tá? Aqui. Bem aqui, ó, no meio. Quero reforçar esse vinho aqui. Agora eu venho com um pouquinho de vinho aqui. Só uns risquinhos, ó.
Aqui eu vou pegar um pouquinho de cinza mais escuro com vinho. E vou colocar aqui, ó, nesse miolinho. Só colocar um pouquinho de vinho com cinza mais escuro. Aqui também. E agora eu venho com... Dar uma misturada aqui com o branco aqui, ó. Misturei. Clareei um pouquinho mais. E vou cobrir aqui. Coloquei um pouquinho mais de amarelo, que eu quero deixar um tom mais amarelado aqui, mas com essa misturinha aqui, ó. Tá? A gente vai vir com cinza e vai marcar aqui, ó. E vamos pegar o branco. A gente marcou com cinza ali direto, que a gente quer que o que aconteça? Ele fique um pouquinho mais forte, que marque melhor. Aqui também eu vou pegar essa misturinha deste lado aqui, ó. Eu vou vir aqui. Aí eu vou pegar o branco puro e vou trabalhar aqui, ó. Tem no miolo, ele tem um... Aí eu não sei falar o nome, gente. Mas ele tem uma curvinha aqui. A gente tem que fazer com muito cuidado, ó. Eu vim com branco aqui, ó, pegando bem aqui. Faço essa curvinha. Aqui, nessa pontinha que a gente fez aqui nessa sombrinha, eu vou colocar um pouquinho de vinho. Isso com muita delicadeza. Aqui eu vou reforçar um pouquinho mais com cinza. Aqui também, um pouquinho de cinza puro. Essa parte do meio já secou e eu vou clarear ela um pouquinho mais aqui, ó. A orquídea, se você fizer ela com muito cuidado, a única coisa que pega um pouquinho é esse miolinho, mas se fizer com calma, vocês conseguem. Ó, aqui eu peguei o cinza, porque eu quero passar bem nessa bordinha aqui, ó. Ela vai ser um pouquinho mais escura. Então, eu passei aqui na bordinha, ó. Nessa parte aqui também, ó. E aqui deste lado, eu já vou clarear ele, ó. Aqui eu vou reforçar um pouquinho. Aqui eu vou vir com um pouquinho de amarelo. Clarear, claro, esse amarelo aqui, que eu quero ele mais suave, mas eu quero que essa parte que fica meio amarelada. Aqui eu vou vir, vou cobrir aqui, ó, de novo, com branco bem na pontinha, ó, bem em cima do risquinho, tá? E dou aquela espalhadinha. Aqui eu vou pegar só essa pontinha aqui, vou escurecer um pouquinho com cinza. Aí depois eu venho com branco. Eu vou descer só um pouquinho aqui em cima do cinza, tá? Ó, fazendo esse risquinho. Bom, gente, eu dei uma limpadinha na paleta. É importante a gente não trabalhar com tanta tinta assim, que acaba se misturando e aí fica complicado. Agora, a gente vai fazer
Aqui atrás tem uma folhinha, a gente vai cobrir ela também, tá? E vou vir do mesmo jeito, com cinza, tiro o excesso e vou vir aqui até mais ou menos uma parte aqui, ó, vou dar aquela mescladinha. A gente vai fazer a mesma coisa nessa daqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, todas as folhagens dela são bem parecidas. A única coisa que muda um pouquinho é o miolo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cobrir todas elas, que são iguais a essa daqui, e só o miolo eu vou mostrar para vocês, tá? Que tem diferença desse miolo para esse aqui. Mas as folhas são bem parecidas. Então, eu vou cobrir elas todas, e aí eu volto pra gente fazer o miolo. Bom, gente, voltando aqui pra gente fazer o miolo. Já pintei tudo, como antes. Fiz daquele jeito que eu falei pra vocês, que eu mostrei na primeira. E agora, a gente vai fazer o miolinho. Que o miolinho, ele é um pouquinho mais detalhado. Então, eles são diferentes, aí eu decidi mostrar pra vocês. Por exemplo, eu vou fazer esse aqui primeiro. Eu vou misturar o branco de novo com o cinza claro. E ó, e vou vir aqui, tem uma parte que eu esqueci de pôr, depois eu vou pôr lá no risco para vocês. Aqui, ó, essa parte aqui que eu risquei, eu vou vir para esse lado de dentro, ó. Vou cobrir aqui. Vou trazer isso aqui pra cá, fica mais fácil. Vem cobrindo. E aí, eu venho com o amarelo limão, tá? Pega um pouquinho mais de amarelo limão aqui. E trago pra cá. Espalho bem. Coloco aqui também. Vem com esse cinza de novo. Deixa eu pegar um pouquinho mais aqui. Tá um pouquinho mais claro, tá? Vem com branco por aqui. Eu vou dar uma mesclada. Aqui, ó, vem com amarelo. Nessa pontinha aqui. Com branco, ó. Bem aqui, ó, misturando para ficar um branco meio amarelado aqui. Eu vou pegar esse cinza mais claro, vou pegar bem aqui em cima desse risco aqui. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. Cobrir um pouquinho. E vem com branco. Branco puro, tá? Ó. Já tô com filete, que aí fica mais fácil para fazer. Agora, deixa eu só espalhar um pouquinho mais essa tinta aqui. Agora eu vou trabalhar com o vinho. Aqui, essa parte aqui que eu falei para vocês que era para deixar abertinho, é para pôr uma luz aqui no meio, ó. Na parte de trás.
Agora eu venho trabalhando com o vinho, fazendo como se fosse o contorno, ó. Como se fosse, não, eu vou vir fazendo o contorno de algumas áreas, ó. Essa parte aqui eu vou pegar com o amarelo e vou dar uma mesclada aqui. Aqui eu também vou misturar o amarelo com o vinho e vou trabalhar aqui, ó. Dar uma mescladinha aqui, eu vou fazer como se fosse um coraçãozinho aqui, ó. Pegar um pouquinho mais de vinho aqui. Aqui também. Aqui deste lado aqui, ó. Aí eu venho com um pouquinho de amarelo. Aqui eu já venho reforçando um pouco mais esse cinza. E aí a gente vai pegar esse vinho e vai puxar risquinhas, ó, bem fininhas. Em algumas áreas eu faço umas pintinhas bem pouquinha. Nesse outro aqui eu só vou dar uma reforçadinha aqui, ó. Ficou meio opaco, né? Vou pegar essa misturinha aqui que eu fiz e vou vir aqui, ó. Agora, aqui eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo limão. Aqui o contorno. Aqui a mesma coisa deste lado. Aqui eu vou contornar com cinza puro. Nesse contorno aqui, aí eu venho com branco puro também, para marcar uma luz. Aqui nesse, vou fazer o contorno de branco, colocar luz na ponta. Reforço mais esse branco aqui. Esse é o miolo dessa orquídea. Agora a gente vai para outra. Vou pegar essa mistura aqui, o branco com cinza claro. Vou pôr nessa parte aqui, ó, esse miolo aqui, ó. Vou misturar um pouquinho mais de branco com o cinza. Coloco deste lado, deixo aqui. Um pouquinho de cinza. Esse aqui eu tenho que clarear mais, essa parte de baixo. Em vez de eu clarear o outro, eu vou clarear aqui. Deixa eu marcar, que é pra vocês verem melhor, ó. Esse aqui, trazer pra cá, pro meu lado direito, ó.
este daqui pro meu lado esquerdo, ó. E vou colocar um pouquinho mais de branco aqui para dar uma iluminada aqui no meio. Agora, eu vou vir trabalhar com o limão, o amarelo limão, vou cobrir aqui. Vou mesclar um pouco. Sempre bom vocês trabalharem com um pincel pequenininho, que ajuda a fazer os detalhes. Vou pegar um pouquinho de branco. Ó, aqui eu tô misturando o amarelo com o vinho. Ó, eu vou trabalhar aqui. Vou colocar, escurecer um pouquinho mais aqui. Ó, pegar o amarelo e trabalhar. Deixa eu pegar o branco para ajudar a mesclar aqui. Agora aqui eu vou fazer como se fosse coraçãozinho, ó. Que a gente puxa para um lado, ó, faço um risquinho aqui. Aqui, ó, eu venho fazendo contorno também. Agora a gente vai pegar esse miolinho aqui, tá? Aqui tem um miolinho. A gente vai cobrir de branco puro aqui. E aqui no meio, bem no meio, tem um pouquinho de amarelo. E aí eu vou pôr e vou mesclar. Aqui eu vou pegar um pouquinho de azul ardósia. Eu vim aqui no cantinho, eu vou fazer o contorno. Só que aí eu venho e espalho. Vou reforçar um pouquinho esse amarelo aqui. Aqui eu vou contornar com vinho também. Não vou contornar ele inteiro, só um mocinho. Aqui, ó, eu vou pegar uma pintinha bem pouquinho, vou colocar aqui, ó. A gente passou com amarelo aqui em volta, aqui. Aqui no meio a gente faz esse detalhezinho. Agora, aqui
eu vou pegar desta ponta aqui e vou subir, ó. Ó, uma risquinha aqui. Fazer os detalhezinhos, a mancha. Aqui também tem outra mancha. Ó, aqui. Aqui, ó, outro risco. Aqui embaixo, aqui eu vou, com um pincel limpo, eu só vou dar uma reforçadinha no vinho. Ó, deste lado aqui, eu quero pegar um pouquinho mais de amarelo, que já tá quase seco. Vai dar uma mescladinha. Aqui, gente, ó, eu vou pegar essa misturinha aqui e vou colocar a manchinha nessa folha aqui, ó. Aqui tem, ó, tá? Aqui nessa parte de baixo aqui também, tem umas manchinhas aqui. Aqui eu já vou só dar uma clareadinha aqui no meio. Aqui eu venho, faço contorno de novo, vou reforçar aqui, ó. Espalhar um pouquinho essa dobra, porque ficou muito cinza. Eu vou limpar a paleta, a gente vem fazer agora cabinho, fazer e fazer os botões, tá? Ó, só tô dando uma reforçadinha aqui, ó. O branco iluminando um pouquinho mais. Bom, eu coloquei aqui o verde pântano, o verde oliva, o verde folha, o musgo e o amarelo limão. A gente vai trabalhar os botãozinhos e o cabinho da orquídea. Eu vou começar a trabalhar com o verde limão, que eu vou cobrir todo com verde limão e depois eu venho detalhando com, fazer os detalhes com verde oliva. Agora eu venho com o verde oliva, que ó, peguei um pincelzinho menor e vou espalhar desta parte de cima para baixo, ó. E eu venho mesclando bem ele, que é pro verde oliva, a mais clarinho, ó. Colocar um pouquinho mais de tinta e vou mesclar. E deste lado também. Então, eu coloco um pouco mais de tinta na parte de cima e na parte de baixo eu só venho trazendo sujeirinha do verde oliva. Aqui no cabinho, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou puxar um pouco mais de verde oliva aqui, ó. E aí, eu venho aqui com o amarelo limão. O verde oliva é bom vocês usarem ele para cobrir bem, porque senão ele fica meio transparente. Agora, eu venho com verde musgo. Pego um pouquinho de verde musgo bem na pontinha aqui, ó. Pontinha do pincel, pego bem pouquinho. E aí, vou dar uma espalhadinha aqui. Misturar, benzer o verde oliva
Vou bem dizer não, eu vou misturar os dois aqui sem que eu espalhe muito. Vem de novo com o amarelo limão, que ele vai dando aquela escurecida, né? Aqui, ó. Parte de cima, ó. Aqui eu vou pegar desse lado aqui, ó, mais ou menos vou calcular aqui, ó, e vou puxar um pouquinho de verde oliva puro, ó. Tinta só na pontinha do pincel para fazer a sombra. Aqui. Deixa eu reforçar um pouquinho. Joga um pouquinho do amarelo só pra dar aquela clareada. Olha, viu como que é simples? Esse aqui eu já vem de novo, amarelo limão, né? E o verde oliva. Só que nesse caso aqui eu vou colocar o verde oliva aqui embaixo, tá? Vou clarear ele junto com o amarelo, coloco bem pouquinho. Aí eu vou pegar o branco e vou colocar aqui, ó. Vou colocar luz aqui. Pegar um pouquinho do amarelo limão, que é pra ajudar a espalhar. Aqui eu vou escurecer um pouquinho mais com o verde oliva. Ó. Aqui eu também vou pôr o branco. Ó, vou fazer uns risquinhos bem pouquinho aqui, ó. E aqui em cima também, com a luz. Ó, viu como dá diferença? Agora, esse cabo aqui, eu vou vir com o verde pântano bem aqui nessa parte de baixo. Aí aqui em cima, eu já venho com o verde musgo. Vou espalhar um pouquinho do verde pântano, mesclar ele com o verde musgo. Vou agora vir com o verde folha bem aqui em cima. Aqui ele também tem, ó, um cabinho bem pequenininho aqui, ó. No cabinho a gente vai fazendo isso. Verde musgo, verde oliva, verde musgo, verde oliva não, verde musgo e um pouco de verde folha. Agora, aqui eu vou fazer a mesma coisa. A gente vai cobrir o amarelo limão. E o... Aqui eu vou deixar mais forte o verde oliva, tá? Eu vou puxar ele um pouquinho pra cá. E aqui eu só vou vir com a sujeirinha. E a gente vai mesclar aqui. E aí eu vou vir aqui um pouco de verde musgo.
Vou pegar o verde oliva pra cá. Vou escurecer um pouquinho mais aqui. E aqui a gente vai clarear ele. Aqui, ó, vou pegar o pincel de pé, ó. Um pincel com a cerda bem fechadinha. Pra gente trabalhar aqui, ó. E aqui eu venho com um pouco de limão. De verde folha para iluminar essa área. Vou pegar pincel pequeno de novo. Vou cobrir aqui. Verde oliva aqui de novo. Eu vou pegar um pouquinho desse verde oliva, vou trazer pra cá também. Vou mesclar eles. Aqui eu vou pegar o verde oliva, vou vir aqui. Eu peguei essa parte aqui, puxei aqui, fiz uma curvinha aqui, ó. Completei aqui. Aqui eu vou colocar um pouquinho de verde folha. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de verde oliva. Eu vou fazer os detalhezinhos dele. Que eu vou vir com branco para dar aquela iluminada. Aqui também. Aqui, ó, eu vou colocar também um pouquinho de branco. Que aí a gente vai iluminando. Aqui que eu falei para vocês da folha, do verde folha, ó, vem com um risquinho bem pouquinho. E eu vou colocar luz também. Vou mesclar esse aqui, tá? Pra não ficar estranho, ó. Eu tô fazendo uma batidinha aqui, ó. Tô só batendo o pincel pra dar uma suavizada. Aqui eu também vou só em volta, ó. Reforçar um pouquinho mais esse branco aqui. Eu venho com verde oliva puro e vou, que eu quero ele um pouquinho mais escuro. Então, eu coloquei o limão deste lado aqui e aqui eu vou vir com o amarelo limão nessa parte de cima. E aí o verde oliva, que é pra dar uma escurecida nessa parte aqui. E aqui, ó, eu venho com, é uma bolinha aqui, ó. Eu venho com amarelo limão de novo, verde oliva, e a gente vem e espalha. Gente, aqui eu fiz, deixa eu corrigir aqui. Ó, essa bolinha vem até aqui embaixo, aqui ficou tão clarinho o risco ali, que eu nem
Aqui, ó. Então, a base aqui é verde oliva. E aqui, o amarelo limão. Mesclando. E aí, eu vou colocar o branco aqui, para iluminar. Dar um volume no botãozinho. Ele tem que mesclar aqui para não ficar tão forte. Aí, no meio, a gente vem e deixa uma pontinha de branco. Aqui também a gente mesclou aqui, a gente põe, reforça o branco. Vai secando, ele vai sumindo. Agora, essa parte aqui, tem um cabinho aqui também. Aqui eu fiz o risco tão clarinho que não tá aparecendo. Carbono a gente vai com bastante. Nesse caso aqui eu fui com tanta leveza na hora de passar pro pano que quase não saiu. Vou iluminar um pouco aqui. Agora, a gente vai fazer esse outro aqui, ó, com o verde pântano. Pode usar o CEP aqui, tá, gente? Se não tiver o pântano aí, ou não gostar de trabalhar com pântano, pode vir um CEP. Aí eu vou fazer com essa, com pântano, vou misturar um pouco de verde oliva aqui. Mas vocês podem fazer com CEP. Vou pegar um pouquinho do verde fúria. Ele tá saindo pra fora do pano aqui, tá? Fez uma curvinha aqui. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho de luz aqui. Bem aqui, ó, nessa parte aqui do meio aqui, ó. E vou trazer pra cá, ó, essa iluminação, ó. Pegar o verde pântano pra mesclar aqui. Bem pouquinho. O verde pântano e um pouquinho de verde fúria. E aqui no meio, eu também vou vir com um pouquinho de branco e vou mesclar aqui. Aqui eu vou marcar um pouquinho mais. Pegar bem aqui no cantinho do tecido. Essa orquídea branca foi uma amiga nossa aqui do YouTube que pediu. Então, ela não é tão complicada de fazer não, ela é um trabalho bem simples. Se vocês seguirem, vocês vão conseguir fazer.
Bom, gente, obrigado e até o próximo.